Olá, time! Sejam muito bem-vindos a mais um Ask, este nosso quadro aqui do YouTube, no qual nós respondemos caixinhas de perguntas lá daquela rede vizinha Instagram. Bom, eu sou a Monique, eu sou engenheira agrônoma, me formei no Brasil em agronomia e eu fiz o meu doutorado, meu PhD, aqui nessa universidade maravilhosa. Confesso para vocês que passei muitas tardes aqui nesse lugar. Esse aqui é um lugar onde tem uns restaurantes, tem uns cafés, então vocês vão ouvir alguns barulhos aí. A gente tá em período de férias, por isso que não tem muita gente, mas tem uns cafés abertos ali, vocês podem ouvir alguns barulhinhos ao longo desse vídeo. Então esse lugar é onde eu vim almoçar de vez em quando, né? De vez em quando, porque na maioria das vezes eu trazia marmita, ia tomar um café. E eu tô aqui para responder o Ask de hoje de vocês. Bom, primeira coisa, você tem que curtir, se inscrever no canal, fazer todas as coisas que devem ser feitas, né? E aí a gente vai adentrar ao nosso assunto de hoje, mas antes eu quero mostrar para vocês aqui esse desenho que o professor que foi da minha banca de doutorado me deu, acabou de me dar, e ele que fez. E eu fui lá visitar ele, né, no escritório dele, e ele me presenteou. Ele desenvolveu esse novo hobby durante a pandemia, tá cheio de desenho lá na sala dele. Ele falou, leva pra você levar pro Brasil. Eu fiquei super feliz. Bom, vamos ao nosso vídeo de hoje. Eu tô aqui com meu microfone, meu computador. As minhas notas estão aqui nesse computador. Então, se por acaso você me vê olhando aqui pro computador, não fique surpreso. Estou olhando para as minhas anotações. Afinal, de hoje o assunto é longo, né? O assunto é um pouco complexo e a gente vai desenrolar esse rolo que fica aí na cabeça de vocês. Então, a caixinha de hoje é... Coloca aí pra nós, editor. Meninas, como funciona para um dentista que quer ir para os Estados Unidos? Pessoal da Odonto pergunta muito isso. Mas isso é porque eles têm vocês da Odonto, né? Imagino que tá me vendo aí, alguém da Odonto, né? Se você não é da Odonto, também continua assistindo o vídeo que pode te ajudar em alguma coisa. Então, quem é da Odonto tem muito um rolo na cabeça, vamos colocar assim. Tem um rolo ali na cabeça e a gente precisa desenrolar esse rolo que a pessoa tem na cabeça, quem é de odonto. E existem algumas razões, sim, para vocês terem essas confusões, só que hoje, o objetivo desse vídeo é que você saia daqui com tudo isso muito claro na sua cabeça. Quais os caminhos que dá para seguir para quem é da odonto. Que isso saia claro. Então, meninas, como funciona para um dentista que quer ir para os Estados Unidos? Vamos começar do começo. Pessoal, começando do começo, você tem que entender como que funciona a profissão de dentista nos Estados Unidos. Beleza? Uma pessoa para exercer a profissão de dentista nos Estados Unidos, ele tem que ter feito ou um DDS ou um DDM. Tem que ter feito um desses dois. O que é um DDS? O que é um DDM? Os dois são sinônimos. DDS é Doctor of Dental Surgery, beleza? E DDM é Doctor of Dental Medicine. Entendido? Os dois significam as mesmas coisas. Os dois são equivalentes ao nosso dentista do Brasil. Só que presta atenção aqui. Presta atenção! DDS e DDM, apesar de chamar Doctor of Dental Surgery, Doctor of Dental Medicine, não tem nada de doutorado. Não é doutorado. Anota isso aí. O DDS e o DDM é o título que você precisa ter para atuar como dentista nos Estados Unidos. Anota essa informação aí. Bom, dito isso, entendido que para exercer a profissão de odontologia nos Estados Unidos, para abrir a boca do paciente lá, botar a mão dentro da boca do paciente, você precisa ter um DDS ou um DDM. Vamos entender as diferenças de um cirurgião dentista no Brasil, que é o equivalente do DDS e do DDM. O cirurgião dentista no Brasil é a pessoa que pode lá abrir a boca do paciente. E de um DDS ou de um DDM nos Estados Unidos. Pessoal, primeira coisa, para você conseguir entrar numa escola, numa dentistry school, numa escola de dentistas, ou numa escola de odontologia nos Estados Unidos, primeira coisa, você não pode sair do seu high school, do seu ensino médio e querer entrar numa escola de odonto, numa escola de dentista. Não, 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 não. Essas escolas, para quem quer ser dentista, são as escolas de odontologia, elas são altamente concorridas e elas têm alguns requisitos diferentes das outras escolas, vamos dizer, escola de jornalismo. Você pode sair do seu ensino médio e cursar jornalismo nos Estados Unidos, normal, mas não é assim para odonto. O que precisa para odonto? Olha só os requisitos para você entrar numa escola de odontologia nos Estados Unidos. Você precisa ter cursado um bacharel já. É isso mesmo. E aí tem que ser um bacharel que te oferece alguns tipos especiais de créditos. Por exemplo, você tem que ter feito química, química orgânica, biologia, bioquímica. Existe uma série de cursos, né, de cadeiras ali de faculdade que você precisa ter concluído para prestar, para tentar entrar ali numa escola de odontologia. Um outro requisito que é meio inusitado pra gente é que para você entrar numa escola de odontologia nos Estados Unidos, você precisa cumprir 100
horas de observação de outro dentista. Você acredita? É realmente chocante. Eles chamam aqui de shadow dentist. Você tem que ter 100 horas de shadow dentist, ou seja, você tem que ser a sombra de um dentista. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas saem do ensino médio delas, elas estão ali cursando um bacharel, seja em química, seja pode cursar um bacharel, por exemplo, em biologia. Durante esse bacharel, elas já estão ali fazendo as 100 horas dela de observação de outro dentista. Além de fazer um bacharel, ter 100 horas de observação de outro dentista, você precisa de ter atividades extracurriculares. Porque toda e qualquer atividade extracurricular, principalmente atividade que envolve saúde ou que envolve pesquisa em áreas biológicas, em áreas de químicas, em áreas correlacionadas com odontologia, vai te ajudar nesse processo super competitivo de entrar na escola de odontologia nos Estados Unidos e conseguir o seu DDS ou o seu DDM. Bom, depois que você tem ali o seu bacharel, já cumpriu as matérias que precisava cumprir, você tem as 100 horas de observação ali de outro dentista, tem atividades extracurriculares, você precisa fazer a prova de admissão da Odonto. É uma prova nacional unificada que você precisa fazer para você ser admitido dentro de uma escola de odontologia, beleza? E aí, depois que você fez tudo isso, você pode começar o seu processo de aplicação para uma escola de odontologia, que é mais ou menos o mesmo processo de aplicação para um mestrado ou para um doutorado. Se você não sabe como é que funciona o processo de aplicação para um mestrado, para um doutorado, vou deixar alguns vídeos aqui na descrição, uns vídeos básicos para você começar a entender o processo de aplicação para o mestrado e para o doutorado, mas é basicamente o mesmo processo. Então, você junta ali todas essas coisas que eu falei, o seu diploma, as matérias que você fez, 100 horas de observação de um outro dentista, atividades extracurriculares, fez a prova, né, ali de admissão da odontologia, e aí vai começar a sua aplicação, tem que colocar CV, tem que colocar GPA, tem que ter carta de recomendação, tem que ter carta de motivação, e aí você vai submeter a sua aplicação para as diferentes escolas de dentista dos Estados Unidos. Bom, então é assim que você consegue entrar numa escola de odonto nos Estados Unidos, através de... Bom, então é através dessas etapas, desse processo, que você vai conseguir entrar numa escola de odonto nos Estados Unidos. Entrei na escola de odonto, você vai cursar ali os 4 anos de odontologia, e aí você vai, né, tirar a sua licença de odontologia e você vai estar apta a abrir a boca do paciente. Depois de tudo isso, antes que vocês entendam toda a logística, como é que é de forma global uma pessoa atuar como dentista nos Estados Unidos. Porque assim você entende como é que uma pessoa que saiu do ensino médio, foi lá e cursou 4 anos de odonto no Brasil, ou 5, eu não sei quantos anos que são, vai lá e vai querer praticar nos Estados Unidos só com o diploma dela do Brasil, entendeu? Não bate. As exigências dos Estados Unidos para o cara entrar na escola já são altas. Deixa eu te falar quais são as exigências para que, depois que você fez todo o seu curso de dentista nos Estados Unidos, você conseguir atuar. Os requerimentos para você atuar como dentista nos Estados Unidos, para você tirar a sua licença ali do estado que você quer atuar, primeiro que tem uma prova, como se fosse uma prova da OAB, mas é uma prova para o pessoal da Odonto, é uma prova unificada, ou seja, é uma única prova, e aí tem parte teórica, parte prática. E aí, só se eles fizerem essa prova e tirarem uma pontuação adequada, que eles podem submeter o requerimento de licença dele para atuar. Além disso, as escolas de odontologia nos Estados Unidos, pessoal, elas são super competitivas, tanto é que elas podem ter esse nível de exigência para um estudante que quer entrar para uma escola de odontologia nos Estados Unidos. Olha quantas coisas elas pedem. Pedem para você ter um diploma, pedem para você 100 horas observar um outro dentista, pedem para você ter extracurricular, submeter uma aplicação. Elas são extremamente competitivas e elas são caras. O custo para você atender uma escola de odontologia nos Estados Unidos é de 40 a 70 mil dólares por ano. Mentira, já? Só para você atender são 4 anos. De novo, quero que vocês entendam tudo isso e comecem a guardar essas informações para quando vocês forem lá perguntar como que eu atuo nos Estados Unidos, vocês terem tudo isso de informação guardada. Beleza? Dito isso, entendido como que funciona o sistema de escola de odontologia nos Estados Unidos, como que funciona para você atuar como dentista nos Estados Unidos, eu vou falar para você que existem 2 tipos de dentistas que estão aí no Brasil. Porque a pergunta era assim, meninas, como funciona para um dentista que quer ir para os Estados Unidos? Então existem 2 tipos de dentistas brasileiros. Existem 2 tipos de dentista brasileiro. Vou até pegar uma canetinha de outra cor aqui pra gente se entender melhor aqui. Vou pegar o meu clips aqui do Lilo Stitch. Então existem 2 tipos de dentista nos Estados Unidos. Tem esse dentista aqui que ele quer atuar nos Estados Unidos. Ele quer clinicar
nos Estados Unidos. Na cabeça dele, ele ficou sabendo que um dentista nos Estados Unidos ganha aí cerca de 120, 150 mil dólares por ano, e aí ele quer clinicar nos Estados Unidos. E existe um outro dentista no Brasil que ele quer ir para os Estados Unidos, seja para fazer pesquisa, seja para estudar, ele tem interesse de ir para os Estados Unidos, se especializar, e aí podem ter vários motivos, várias razões para ele querer ir para os Estados Unidos. Ele quer ter uma experiência internacional, ou ele quer agregar para o currículo dele para depois voltar para o Brasil, ou ele quer desenvolver mais a carreira dele, ou seja, existem vários motivos para esse dentista aqui, que a intenção dele é só ir para os Estados Unidos, beleza? Pedi para o editor colocar aqui na tela, existem dois caminhos, então, o da clínica e o da pesquisa. Quero começar falando com você, dentista, que quer clinicar nos Estados Unidos, quero praticar nos Estados Unidos. Estou aqui considerando que você já entendeu tudo que eu falei antes. Se você não entendeu, você volta e reprocessa isso aí que eu falei antes. Ou então deixa aqui nos comentários, eu te respondo, depois você volta, termina de assistir o vídeo. Importante que você entenda. Pessoal, vocês têm que entender que todo estado americano nos Estados Unidos requer uma licença para que você atue como dentista nos Estados Unidos. Essa licença, para você conseguir essa licença, ela tem 3 requerimentos. Então tem os requerimentos educacionais e tem os requerimentos de prova, que é você fazer aquela prova que abrange tanto a teoria quanto a prática. Então isso tem que ficar claro como água para vocês. Para ter licença, você tem que cumprir o requerimento educacional e cumprir o requerimento de prova. E o principal problema, para quem está no Brasil, é cumprir os requerimentos educacionais. Porque só com o nosso título de dentista do Brasil, você não consegue cumprir os requerimentos educacionais. Os requerimentos educacionais são muito estritos. Porque olha só quanta coisa as pessoas que querem fazer odonto nos Estados Unidos já fizeram antes de você para conseguir entrar na escola de odonto. Então, não baste. Então, quais são as opções para você que não cumpre os requerimentos educacionais ali da parte de odonto, aplicar para uma licença e conseguir praticar nos Estados Unidos? Existem algumas opções, vamos a essas opções. Primeiro, você pode fazer um DDS ou um DDM, né? Você já tem um curso superior, já provavelmente cumpriu aquelas matérias ali que são exigidas, você pode aplicar para um DDS, você pode aplicar para um DDM, estudar ali os seus anos, pagar e depois aplicar para uma licença de dentista. Vai ser tranquilo. Segundo, existem alguns programas que chamam International Dental Programs. E fica tranquilo que eu vou falar de cada uma dessas opções aqui de forma mais aprofundada, que são programas de DDS e programas de DDM só para dentista. Terceiro, você pode fazer um programa de residência. E aí, vamos falar sobre isso também. Quarto, você pode fazer uma especialização. Quinto, existe a chamada licença limitada. Eu vou explicar cada um desses para vocês aqui. Tá bom, vamos lá. Então, dentre as opções, para que você consiga obter aquele requerimento de educação, para obter a sua licença, para atuar como dentista, tem que você precisa de um DDS ou de um DDM. Então, você pode optar ou por cursar um DDS e um DDM, ou fazer esses programas de DDS e DDM que são exclusivos para internacionais. Esses programas, eles, sabendo que você já tem um título de odonto do seu país, eles deixam você terminar um DDS e um DDM de forma avançada. Eles já consideram que você é avançado, então você faz o seu DDS e o seu DDM em 2 anos apenas, ao invés de fazer em 4, como é no DDS e no DDM regular. Qual que é a principal vantagem de você fazer esses programas avançados ali de odonto, que você já só faz 2 anos de DDS ou de DDM? Primeiro, que são só 2 anos, você já entra na parte avançada do programa. Segundo, você realmente sai com um título de DDS ou de DDM, sai com um título de dentista, e você pode atuar em todo e qualquer estado dos Estados Unidos. Das opções aqui que eu falei para clinicar, essa é a única opção que te deixa clinicar em todos os estados dos Estados Unidos. Só que qual que é a desvantagem desse programa? Esse tipo de programa são muito concorridos, porque imagina, dentistas do mundo inteiro querem vir para os Estados Unidos, fazer só 2 anos, conseguirem licença para atuar em todo e qualquer estado e atuar como dentista aqui nos Estados Unidos. Então são muito concorridos, são caros, são muito caros, poucas ou quase nenhuma ínfimas disponibilidades de bolsas. E dentre os nossos caminhos para a clínica, a gente tem a residência. Residência nos Estados Unidos é o termo residência que você usaria no Brasil também. E tem programas de 1, tem programas de 2 anos. Esses programas, assim como no Brasil, eles não têm mensalidade e também existe bolsa de estudos para esses programas de residência. Existem alguns programas de residência também que você pode fazer pago. E aí, de novo, tem a vantagem de que é 1 ou é 2 anos e tem um custo mais baixo de você fazer um DDS. Não é uma faculdade, né? Você não tá ali fazendo o curso de novo. É um ambiente super profissional, que você vai aprender coisas muito mais avançadas do jeito que você aprenderia numa residência no Brasil. E aí, com esse adicional de ter uma residência, você cumpre o requerimento de educação de alguns comitês de licença de alguns estados. Ou seja, uma das desvantagens é que você não consegue praticar odonto em todos os estados dos Estados Unidos, porque não são todos os estados que aceitam a residência
para cumprir os requisitos de educação daquele comitê de licenciatura de odontologia daquele estado, entendeu? Então, não são todos os estados que aceitam dentista internacional que só tem residência. E a outra grande desvantagem, né, é que os programas que têm bolsa e que têm isenção de mensalidade, eles são concorridos porque tanto os americanos quanto os estrangeiros, eles têm interesse nesses programas. O americano, ele tem interesse porque ele quer uma residência, ele quer aprender técnicas mais avançadas, assim ele vai ser um dentista melhor e ele vai poder cobrar mais. O internacional, a mesma coisa, ele vai ser um dentista mais avançado e ele vai poder ainda por cima atuar nos Estados Unidos. Além disso, os programas de residência, eles vão pedir várias coisas ali que os americanos vão ter vantagens. Carta de recomendação. Os americanos têm as cartas de recomendações das instituições americanas deles, né? Currículo, daí o americano veio de uma instituição americana, tem experiência com pesquisa, tem experiência extracurricular. Então acaba que os internacionais, eles ficam em desvantagens nesses programas de residência. E para piorar, muitos desses programas de residência, eles não aceitam dentistas com formação internacional. Então eles só aceitam dentistas que tenham sido formados aqui nos Estados Unidos ou no Canadá, em instituições acreditadas pela Associação Americana de Odontologia. Existem alguns outros programas que ainda aceitam estrangeiros com educação estrangeira, mas que para os estrangeiros eles não pagam bolsa. Então, fica aí os prós e contras da residência. A especialização, ela segue mais ou menos a mesma linha ali da residência. Só que, com o adicional de que essa especialização, ela pode ser ainda mais concorrida. Pensa em especialização para dentista no Brasil. Elas são super caras. Nos Estados Unidos, elas são caras e são concorridas. Especialização para área de odonto é o único componente educacional que vai pedir, por exemplo, o GRE. O GRE, que é o exame que a gente faz para fazer mestrado ou para fazer PhD nos Estados Unidos. Então, a especialização nos Estados Unidos, ela é mais concorrida ainda. E do mesmo jeito da residência, né, ela é concorrida tanto por americanos quanto por internacionais. Por quê? Porque o internacional tem aquele benefício que ele vai poder praticar em alguns estados que consideram a especialização como componente educacional ali para pedir a licença. Só que do mesmo jeito não vai poder atuar em todos os estados. Além disso, assim como ali na residência, na especialização, não são todos os programas que aceitam dentistas que tenham formações estrangeiras. Então fica essa limitação aí quanto ao número de programas. E aí tem, né, tanto o custo para você aplicar, quanto o custo para você pagar essa especialização, quanto o custo para você se manter nos Estados Unidos nesse tempo. Existem bolsas para especialização, de novo, muito concorridas e muito raras. Vou te dar um exemplo aqui. O estado da Flórida, por exemplo, que é um estado muito procurado pelos brasileiros, ele não aceita que você se certifique, que você pegue a sua licença para ser dentista só com residência ou só com especialização. Você precisa de um DDS ou você precisa de um DDM. E aí, por último, ali nas nossas listas de formas que você pode praticar odontologia nos Estados Unidos, a gente tem o licença limitada, né? Limited License. O que é licença limitada, pessoal? Pessoal, existe um estado nos Estados Unidos, que é o estado de Minnesota, que ele permite que dentistas que foram treinados internacionalmente, eles prestem os exames para você tirar a licença para você ser dentista. Só que ele não vai conseguir prestar só o exame principal. Existem outras etapas que ele precisa fazer antes. Quais são os steps que você tem que fazer antes, né? Os passos que você tem que fazer antes? Bom, primeiro você vai submeter tudo que você tem de documento provando que você está apto a praticar odontologia para esse comitê ali do estado de Minnesota. Esse comitê vai avaliar todos os seus documentos e ver se você pode passar para a segunda fase, que é uma entrevista. Então, segunda fase é uma entrevista. Então, a segunda fase é uma entrevista. Se você passar na entrevista, você pode fazer o exame de bancada deste comitê ali de licenciatura do estado de Minnesota. Fez o exame de bancada, você vai fazer, eles chamam de exame de bancada, né? Mas é um exame que inclui muita coisa teórica da odontologia. Você vai fazer o seu exame clínico, sua prova clínica, ou seja, você vai fazer uma prova demonstrando que você tem habilidades clínicas. Passou nessa prova, você vai submeter para conseguir uma licença do estado de Minnesota. Você só vai poder atuar em Minnesota e só vai poder atuar sob supervisão estrita de um dentista com DDS ou com DDM. A licença limitada é um caminho muito mais curto, só que ele é muito mais restritivo. Primeiro porque você só vai poder atuar em Minnesota, você só vai poder atuar em alguns tipos de trabalho, não é em todo tipo de trabalho, não é em todo tipo de atendimento ao público. E você tem que ter a supervisão de um dentista por pelo menos 3 anos, 24 horas nas suas costas. Então, ela é um pouco limitada, mas ao mesmo tempo, ela é mais barata mesmo, você tendo que submeter todos os seus documentos e viajar para os Estados Unidos várias vezes. Acaba sendo mais barato, né? E é mais rápido.
E ali, 1 ano, 2 anos, 2 anos você consegue tirar essa licença. Então esses são os caminhos ali para quem quer a área clínica, para quem quer clinicar, praticar nos Estados Unidos. Do outro lado, a gente tem um caminho da pessoa que fez odonto no Brasil, mas que está disposto a fazer pesquisa. Pessoal, o caminho da pesquisa é muito amplo para o pessoal da odonto nos Estados Unidos. Você pode aplicar para uma infinidade de programas. Separei alguns programas aqui para vocês, para mostrar para vocês que vocês podem aplicar. Você pode aplicar desde biologia, bioquímica, estudo de câncer, química orgânica. Você pode aplicar para engenharia mecânica, né, biomateriais. Você pode aplicar para estudos craniofaciais. Existe, assim, uma infinidade de programas que você pode aplicar sendo dentista. Isso para o mestrado e para o doutorado, para você fazer pesquisa. Pessoal, por que o caminho do mestrado e do PhD para o pessoal da odonto é milhões de vezes mais fácil? Bom, primeiro que você vai preparar uma aplicação para mestrado e para doutorado igualzinho das outras áreas. Igual o pessoal da história, por exemplo. Igual, idêntico. Então o caminho é o mesmo para você aplicar para o mestrado e para o doutorado. Segundo, não requer nenhum tipo de validação, não requer nenhum tipo de prova específica de odonto, né? Por exemplo, a prova lá, que é a prova integrada que você faz para tirar a licença. Então não requer essa prova integrada que você faz para tirar a licença. Isso é maravilhoso. É um custo milhares de vezes mais baixo do que qualquer uma daquelas alternativas da clínica. Você, vindo fazer o seu mestrado, vindo fazer o seu doutorado nos Estados Unidos, você tem um visto. Você está dentro dos Estados Unidos com um visto. E além disso, você está melhorando o seu currículo. E essa melhora desse currículo vem acompanhado de morar nos Estados Unidos, melhorar o inglês, sendo remunerado em dólar por esse tempo. Por que eu tô falando isso para vocês? Bom, quem não tem interesse em clinicar nos Estados Unidos, vai fazer um mestrado e vai fazer um doutorado, ou vai fazer um mestrado seguido de um doutorado nos Estados Unidos, vai seguir os nossos passos, né? Vai aplicar, vai conseguir o seu mestrado, vai conseguir o seu doutorado e vai trabalhar ou na academia ou na iniciativa privada. Porque para você trabalhar numa empresa que trabalha com odonto, por exemplo, você não precisa ter a licença de odonto. Você pode aplicar numa empresa que trabalha com biomateriais de odonto sem ter uma licença de dentista, entendeu? Você pode trabalhar numa empresa de fármacos de odonto sem ter uma licença de dentista. Então, você pode trabalhar em inúmeras áreas dentro da odonto sem ter a licença de dentista. E você consegue isso com mestrado e com o PhD. Agora, para quem quer clínica e percebe que a clínica ela é muito custosa do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de gastar a sua energia intelectual, para quem entendeu que a clínica ela é custosa, o mestrado e o doutorado, ele pode ser uma ponte para a clínica. Por quê? Lembra que eu falei aqui que tanto o DDS e o DDM, quanto a especialização, quanto a residência, até mesmo esses programas de educação avançada para quem já é dentista em outro país, todos esses programas têm algum tipo de bolsa, porém são muito concorridos. São muito concorridos. São concorridos tanto pelos outros dentistas do resto do mundo, quanto pelos americanos. Então você fazendo um mestrado, você fazendo um doutorado, você aumenta infinitas vezes as suas chances tanto de ser admitido no programa desses, porque saindo do Brasil, suas chances de ser até mesmo admitido, mesmo pagando, são muito baixas. Você aumenta as suas chances de ser admitido em um desses programas e você aumenta muitas vezes a sua chance de ser admitido com algum tipo de bolsa. Por quê? Bom, primeiro porque você está numa instituição americana, está ganhando outros tipos de experiência com pesquisa, está publicando, está fazendo network com várias pessoas da odontologia, tanto os seus professores, quanto os professores que você conhece em congressos, em conferências, está fazendo uma super network. Já falei, está publicando, né? Publicando em revista científica. Isso conta muito ponto, porque é um tipo de atividade que não é qualquer pessoa que faz. É um tipo de atividade que só faz quem está ali no mestrado, quem está ali num doutorado. Você está melhorando o seu inglês. Afinal de contas, você tem que fazer provas em inglês para entrar nesse tipo de oportunidade para a clínica. Então, você está melhorando o seu inglês. Você está dentro dos Estados Unidos e você está ganhando em dólar. Então, você juntou duas coisas aí. Estar dentro dos Estados Unidos é importante porque existem provas que você precisa fazer presencial. Estar ganhando em dólar é importante porque nesse processo das alternativas para você clinicar nos Estados Unidos, se gasta bastante e se gasta em dólar. Então você vai estar nos Estados Unidos, você vai estar recebendo em dólar para poder cobrir esses gastos que você vai ter aí no seu processo de clinicar nos Estados Unidos. Bom, então respondendo a pergunta, né, lá da caixinha, lá, meninas, como funciona para um dentista que quer ir para os Estados Unidos? É mais ou menos assim que funciona. O dentista que quer clinicar, ele tem aquelas opções ali, todas que eu falei, de clínica, e ele tem o mestrado e ele tem o PhD para ajudar ele, para fazer essa ponte entre ele,
hoje um dentista no Brasil e ele, no futuro, um dentista nos Estados Unidos. Essa ponte, ela ajuda muito, ela precisa ser feita. Do contrário, vai ser um salto muito grande. Você sair do Brasil e atuar nos Estados Unidos é um salto muito grande. Então, fazer 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, seria mais ou menos o que você ia gastar ali para você aplicar no Brasil. Você ia gastar 2 anos para aplicar para qualquer uma dessas oportunidades ali no Brasil, uma residência, uma especialização, e ainda assim não saberia se ia passar. Bom, então eu espero que eu tenha ajudado você que fez essa pergunta, como funciona para os dentistas. Os dentistas que querem clinicar têm caminhos, os dentistas que querem pesquisar, esses aí são muito mais fáceis, basta aplicar para o mestrado, basta aplicar para o doutorado, estágio acadêmico, pós-doc, basta aplicar para alguma dessas oportunidades e ir fazer o seu mestrado e fazer o seu doutorado nos Estados Unidos, e daí partir tanto para empresa privada quanto para universidade. Bom, são vários os caminhos. É isso, time. Se gostou desse vídeo aqui, você dá um like. Te vejo na próxima.